assim, com essa imagem da movimentação ainda aqui na igreja, que a gente começa o nosso A Vida Não Para de hoje, mostrando esse movimento todo, porque ele continua. E a gente faz esse momento, né, emendando a missa juntinho aqui com A Vida Não Para. Depois da missa do Padre Reginaldo Manzotti, a gente está pronto, né? E você vai ser a minha companhia por essa próxima hora. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao A Vida Não Para. Bem, pra gente começar, a gente vai falar daquele assunto que você estava empurrando com a barriga, que você estava assim, ó, eu vou lembrar disso só daqui a um mês. Eu tô aqui para te lembrar que a declaração do imposto de renda já começou. Mas você sabia que algumas pessoas podem ter a isenção ao imposto? Você sabia disso? Aposentados, pessoas com alguns tipos de doenças e por aí vai. A gente vai conversar com o advogado daqui a pouquinho que vai nos explicar exatamente quem são essas pessoas que podem ter a isenção. Combinado? Você já ouviu falar em desidrose? É uma doença de pele que se caracteriza pelo aparecimento de pequenas bolinhas, assim, ó, normalmente na lateral dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. Isso já aconteceu com você? Pois é, comigo já, principalmente nessa mudança de estação, sabe? Entre o calor e o frio, normalmente. Então, sempre apareceu. A gente vai descobrir, afinal de contas, o que é a desidrose, como tratar esse problema, que tem pessoas que não sofrem disso só numa época do ano, no momento sazonal. Sofrem o ano inteiro e sofrem muito, porque coça demais. Então a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso, combinado? E agora a gente vai começar o programa indo para a cidade de Paranavaí, no noroeste do Paraná, para acompanhar como foi o primeiro encontro jubileu das mulheres. Quem esteve lá foi a Luciana Pacheco e ela traz as informações. Centenas de mulheres reunidas e unidas em fé, rezando o terço. Juntas, elas também louvaram, deixando suas vozes ecoarem pela Catedral de Paranavaí. E também tiveram um tempo de catequese sobre a esperança e as indulgências. Consequência do pecado, a consequência da mentira, aquilo que foi se espalhando. Mais de 10 municípios da região de Paranavaí foram representados no primeiro Jubileu das Mulheres. O encontro teve participação maciça do grupo de mães que oram por seus filhos. Imagine uma mulher rezando, que bênção, né? Imaginem muitas juntas, né? Nós podemos muito. E hoje, sabendo que nós vamos ganhar essa bênção, né? Que é a indulgência, e que nós passamos essa bênção para a nossa família, é um momento muito especial. É também uma forma da gente ser agraciada pela igreja e pelo nosso bispo, né? Que é tão amoroso para conosco. O dia especial encerrou com a Santa Missa na Catedral Maria, Mãe da Igreja. Esse foi um momento histórico para a Diocese de Paranavaí. Milhares de mulheres vindas de toda a região para se unir em oração, louvar e fortalecer a fé. A mulher está em toda parte na igreja e a gente quer hoje dizer um muito obrigado de coração por tudo que vocês mulheres fazem, por tudo aquilo que vocês são. E elas responderam ao chamado. Para as mulheres, um momento especial que será lembrado para sempre com muito carinho. É muito gratificante, estou muito emocionada. A gente está aqui com Deus, né? E todas as mães reunidas, uma dá força para a outra. E nós rezamos pelas mães, nós rezamos pela nossa família, pelos filhos, pelos netos, bisnetos. E aqui é uma graça. Um sentimento de alegria, uma alegria mesmo do fundo do coração. Como eu já perdi um filho, então isso para mim é muito emocionante, essas mães que oram de joelho pelos filhos.
Que coisa linda, agradecendo a Luciana Macedo por essa reportagem. E agora vamos lá para o outro lado. Vamos sair aqui de Paranavaí e vamos para onde, afinal de contas? Minas Gerais, minha gente. Porque durante a quaresma, algumas tradições seculares são preservadas nas cidades históricas de Minas. Em São João del Rei, o combate dos sinos encanta os moradores e os visitantes por lá. E quem está lá juntinho com a gente é a Michele Pacheco. Tudo bem, Michele, querida? Bem-vinda! Oi, Carla, boa tarde a todos. Adoro estar aqui com vocês. Bom, quem conhece ou já visitou a cidade histórica sabe que sinos tocando por lá é como se fosse rotineiro, acontece todos os dias. E não é à toa que a cidade tem o título de cidade onde os sinos falam. A linguagem dos sinos é preservada e passada de uma geração a outra. Só que na quaresma, os sineiros participam de um desafio. Nas igrejas, nas 3 igrejas que participam da programação dos passos, é feito um combate dos sinos. Como é que acontece? Nas torres da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, da Igreja do Carmo e da Igreja de São Francisco de Assis, cada movimento é calculado. Os sineiros viram os sentinelas de bronze de cabeça para baixo, Carla, e depois soltam. O sino que revirar mais vezes é o vencedor. Essa tradição é muito preservada, encanta os visitantes e faz com que os moradores queiram cada vez mais mostrar às crianças, aos adultos, aos idosos, a importância dessa tradição. Vamos conferir só um pouquinho do que foi o combate dos sinos deste ano. Que coisa linda, hein, Michele? A gente tem aqui essa imagem maravilhosa dos sinos girando e o som deve ser, assim, impressionante, né? Por conta dessa estrutura e da acústica da própria cidade mesmo. É demais. Então, para quem está assistindo a gente, eu queria que você dividisse sobre a série original da TV Evangelizar, Os Sinos Falam, que você brilhantemente fez e que está no canal do YouTube, né? Foi feito ano passado, né, Michele? Conta pra gente. Eu sou suspeita, não é, Carla? Eu sou apaixonada pela linguagem dos sinos. E essa série foi feita a muitas mãos. A nossa equipe aqui em Minas Gerais, vocês aí em Curitiba editando com tanto amor, com tanto carinho, coordenando tudo. Lá na Itália, que nós temos uma matéria lindíssima, numa fábrica milenar de sinos. Então, eu acho que quem perdeu a série ou quem gostaria de rever, é só entrar no YouTube da TV Evangelizar para reviver esses momentos, essa emoção, essa paixão que passa de pai para filho. Às vezes, nós temos inclusive numa das matérias o Samuel com a esposa grávida. Hoje, a filhinha deles já acompanha os pais nos eventos que envolvem sinos. Então, assim, é uma coisa muito familiar, é uma coisa muito religiosa. E essa importância dos sentinelas de bronze para a história do catolicismo é enorme. Então, vale a pena conferir, entrar lá no YouTube e rever as matérias da série, Carla. Maravilha. Michele, agora eu quero saber uma coisa de você, porque aqui em Curitiba vai acontecer a Missa do Impossível. E eu quero saber qual é a tua conexão com o Padre Pierre, que está aqui em Curitiba. Eu sei que ele é da região de vocês. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência, para passar para quem está em casa. Eu não sei se outras pessoas no restante do Brasil sabem, mas a Missa do Impossível é patrimônio imaterial aqui de Juiz de Fora. Esse trabalho que o Padre Pierre começou, deu início, ele se multiplicou de tal forma, Carla, que é até difícil de tentar explicar, de tentar entender. E cada vez mais, o que é interessante, esse trabalho de evangelização vai chegando a pessoas de todas as idades. Você vê na missa pessoas mais idosas, pessoas adultos, pessoas que estão redescobrindo ou descobrindo a fé católica e muitas crianças, Carla. Elas adoram, crianças e adolescentes vão para a Missa do Impossível e se sente parte dela, porque o Padre Pierre tem um jeito tão diferente de falar, de chegar até os fiéis, que ele acaba conquistando também essa galerinha de uma idade mais baixa, que às vezes acha que o tempo da missa é muito longo. Eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha filha tem 14 anos. A Olivia, às vezes, ela acha o tempo da missa, às vezes, é um pouco cansativo. Aí eu falei assim, filha, a gente vai fazer uma matéria. Isso foi em novembro de 2023.
com o Padre Pierre na Missa do Impossível. Seus colegas comentam da missa e você ainda não foi. Vamos com a gente? Aí ela chegou lá e ficou assim olhando, meio desconfiada, e começou a se render às coisas que o Padre Pierre foi falando. No momento da missa, o padre vira para todo mundo e fala assim: entreguem a Deus um desafio de vocês. Falem com Deus. Isso é impossível, Deus. Eu não acredito. Isso não vai acontecer. E ela fechou os olhinhos e ficou lá. Naquele período, Carla, ela estava com uma dificuldadezinha com matemática. Ela é excelente em matemática, mas depois de 2 testes e uma prova com as notas não tão altas quanto ela estava acostumada, a minha filha estava bem descrente, já estava assim achando que fosse afundar na última prova. Eu conversava com ela, mas nada resolvia. Quando eu vi ela fechando os olhos depois do que o padre falou, eu falei, eu já sei o que a Olivia pediu. E não é que é verdade? Acabou a prova, ela saiu, olhou para mim: mãe, você acredita que a missa do impossível funciona mesmo? Eu falei, já sei, tirou uma ótima nota. Eu falei, tirou uma ótima nota. Então, assim, esse talento do padre é incrível. Para você ter uma ideia, a gente escolheu o lugar do Vivo intencionalmente. Nós estamos na Praça Antônio Carlos. Ela fica no centro histórico de Juiz de Fora. É aqui, Carla, que todo final de ano, o Padre Pierre realiza a última missa do impossível. Olha, a praça agora está vazia, ela é muito grande e tem várias avenidas no entorno. Quem já viu as imagens, que inclusive você encontra no YouTube da TV Evangelizar e do próprio Padre Pierre, nota que ela fica completamente lotada, não sobra espaço. As ruas próximas são fechadas, o trânsito na cidade é mudado porque é um evento muito grandioso. E tem uma coisa que eu sempre quis perguntar ao Padre Pierre, quando ele está lá no alto do palco, vendo essa multidão, esse trabalho de evangelização se multiplicar, o que é que ele pensa? Deve ser uma sensação incrível. Deve mesmo. E eu aproveito, né, essa tua pergunta, já que ele está aqui em Curitiba, né, encontrando com ele aqui, eu vou repassar a pergunta para ele, viu? Pode ter certeza. Michele, muito obrigada. Obrigada por ter dividido esse momento tão importante com a tua filha e um momento de muita fé e estarem dividindo o Padre Pierre aqui com a gente, com os paranaenses, viu? E com todo o Brasil, não é verdade? Um beijo para todo mundo. Beijo, Padre Pierre. Obrigada, querida. Bom demais. E eu quero aproveitar esse momento exatamente para isso, para combinar. Aliás, convidar e combinar, por que não, esse encontro. Pela primeira vez em Curitiba, nós teremos a Santa Missa do Impossível presidida pelo Padre Pierre Maurício. A celebração será às 19 horas, hoje aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, tá? A missa é realizada em Juiz de Fora, como a Michele falou, é um patrimônio imaterial da região. E ela acontece lá desde 2014, é a primeira vez que a missa sai de Minas e veio para cá. Olha que maravilha, então não perde, tá? 19 horas. Você pode vir presencialmente aqui mesmo, mas se você estiver longe, estiver em outro cantinho do Brasil, em outro, de repente você tem algum compromisso, você não vai poder estar presente aqui, realmente, fisicamente, assiste a gente pela TV Evangelizar. Combinado? Agora, para quem está buscando saúde de verdade, vocês sabem que não adianta nada você ter aquele sono dos deuses, muitas vezes você sonha, você tem aquele sono saudável, gostoso, se você não tiver uma cama que te traga isso, se você não tiver um colchão que te traga essa qualidade. Vocês sabiam que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial vai sofrer de dores nas costas em algum momento na vida? Vai ter algum problema de coluna. E a gente passa boa parte da nossa vida onde? Aqui, ó, gente, em cima de um colchão. Eu vou conversar com quem entende do assunto, que está aqui comigo, a Gladys. Tudo bem, Gladys? Bem-vinda. Obrigada. Um prazer te receber. Prazer é meu. E é isso, né? Às vezes a pessoa pode dizer assim, nossa, eu durmo tão bem. Nossa, eu posso dormir em qualquer lugar, até no chão. Deita no chão e dorme uma noite inteira ali para ver se vai... Como que você vai levantar, né, Gladys? Exatamente. Quem não sofre com dores, algum dia vai sofrer. Isso é inevitável. Principalmente se o seu colchão aí de casa está assim, ó, tipo uma canoa, sabe? Mas fique calmo que a Sonolife está aqui para te ajudar. Com a tecnologia dos infravermelhos, o seu sistema imunológico vai melhorar. Vai ajudar na sintetização de vitaminas que você precisa para se manter saudável e vai melhorar a sua ativação da circulação sanguínea. Os infravermelhos que tem aqui no colchão, eles vão ajudar na redução do seu estresse, do cansaço físico e também do cansaço mental. E a terapia magnética que tem aqui no colchão vai prevenir enxaqueca, insônia, torcicolo e as dores que você sente aí nas pernas e também na panturrilha.
E olha que falamos de algumas das 11 terapias que você vai encontrar aqui no colchão da Sonolife, porque tem várias. Ele é personalizado para o que você precisa. E vamos resolver isso, né, gente? Chega de sofrer com dores. E se você acha que esse colchão é caro, você deve estar pensando, ixi, é muito caro, né? Pode esquecer, porque a maioria dos nossos clientes são aposentados, ganham um salário mínimo e conseguiram comprar o colchão da Sonolife, porque ele é direto da fábrica. E atenção, você que está assistindo, estamos com o feirão de fábrica. Preços imperdíveis, é só você ligar, agendar sua visita que é gratuita, você vai ganhar um óleo de massagem de brinde só agendando a avaliação. E se você comprar hoje o colchão da Sonolife, você vai ganhar um umidificador de ar, que para esse calor é fundamental para preservar a sua saúde respiratória. O frete é grátis e sabe o que é melhor? O seu colchão usado velho vale como entrada. É muito barato. 0800 591 8029. Carla. Que maravilha! Então meu colchão pode ir de entrada? Vai de entrada, você acredita? Nossa, que maravilha. Gente, Muitos eu tô benefícios. encostando aqui, ó, e ele tem eu tô com vontade de deitar nele, essa é a realidade. O rabatão, ele tem aqui, os magnéticos. ó, os magnéticos, eu tô sentindo bem macios, bem gostoso mesmo, tá, gente? Então, tá aí a dica, se você tem um sono bom ou se você não tem um sono bom, não pode abrir mão de um colchão como esse daqui, tá? 0800 591 8029. Gladys, Isso aí. bem-vinda e muito Obrigada, obrigada. Beijo. Beijo. Até mais. Bom demais, agora vamos conferir um pouquinho a interação de vocês. Quero saber quem mandou mensagem pra gente, quem tá de olho aqui na nossa programação. Quero saber, vamos mostrar aqui, produção. Aê, Onete, querida! Olá, minha querida, boa tarde, que a paz esteja conosco. Hoje estou aqui assistindo de Cubatão, São Paulo. Beijos, beijos, Nete, querida. Maria Edna tá aqui com a gente, eu sou Maria Edna e essa é minha mãe, a Isabel, de Fortaleza, Ceará. Não perdemos vocês. Ó, as duas lindas sentadinhas lá nas cadeirinhas, que delícia! Quem tá aqui comigo? Boa tarde, Carla. Deus te abençoe muito, muito obrigada, meu amor. Manda o nome pra mim também, pra eu poder falar seu nome, minha querida. Maria de Fátima Rodrigues, boa tarde, Carlinha. Eu falo do Ceará, de uma cidade chamada... Me ajuda. Calcaia, isso mesmo, parabéns pelo programa. Maria de Fátima, um beijo, meu amor. E obrigada pelo Carlinha, adoro quando vocês me chamam de Carlinha. Eu lembro a minha infância, até hoje. Gente, intervalo super rápido. E aí você tá se perguntando, peraí, coloca o telefone de volta aqui, produção. Como é que você conversa comigo? Você sabe? Olha aqui, ó. Você manda mensagem nesse WhatsApp, eu vou receber, a gente vai ler aqui ao vivo a tua mensagem, tá? Capricha, manda foto, manda o que você quiser. 419-8793-6281. Intervalo é super rápido, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre desidrose, ou desidrose, como muita gente comenta. Você já teve isso? Pequenas bolinhas nas mãos, nos pés, que coçam, e tem água dentro. Elas começam assim a furar e sai essa aguinha de dentro. Gente, isso daí é uma tortura, eu já passei por isso. Confesso para vocês. Daqui a pouco a gente vai conversar com uma dermatologista, ela vai explicar tudo e mais um pouco sobre a desidrose. Volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E aqui, o professor Leandro Domingos hoje está cercado por muitos alunos. Ele é de Piracicaba, São Paulo. Ele é destaque nacional com um trabalho voltado ao desenvolvimento de competências socioemocionais com seus alunos. Ele conquistou o primeiro lugar no prêmio Mind Lab, sendo reconhecido como educador mais engajado do Brasil. Gente, muito bom isso, né? A gente está mostrando para vocês um pouquinho, né, das pessoas que fazem muito por suas comunidades, e a gente está deixando cada vez elas mais famosas, porque gente assim merece ganhar o mundo, não só o Brasil. Então tá aqui, mais uma pessoa que é destaque no seu meio, que é destaque na região onde mora e que está espalhando, né, essa maravilha que é a educação por todo o Brasil. E agora a gente vai falar daquela coisinha chata que você deve ter tido, ou já deve ter passado por isso, ou está mesmo, até mesmo passando. Desidrose, você já ouviu falar? São bolinhas
que elas vêm aqui na ponta dos dedos ou no meio dos dedos, no meio da mão, ali na parte superior, e começam a coçar, coçar, coçar. Essas bolhas, elas se enchem de água, né? E aí essas bolinhas acabam estourando, porque coça demais, e a gente vai entender, afinal de contas, o que é a desidrose. Eu converso com a dermatologista Ana Paula Sen Lopes, ela está falando com a gente lá de São Paulo. Bem, doutora, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Em primeiro lugar, para a gente falar sobre a tal da desidrose ou desidrose, né? Tem muita gente que fala das duas maneiras. Eu queria entender uma coisa. Eu já passei por isso, mas isso foi há muito tempo, quando eu era adolescente. Isso acontecia por conta da mudança de estação, mudanças de temperatura, assim, muito bruscas, que é o que acontece aqui em Curitiba com muito comum, inclusive, né? E aí, afinal de contas, ela é um problema congênito, a gente nasce com desidrose, ela é um problema que vai surgir durante a vida em algum momento, ou nem todo mundo tem? Nem todo mundo tem, mas muita gente tem. Isso tem muito a ver com essa mudança de temperatura do corpo, sim. Então, na fase de calor é a fase mais comum. Então, gosta de área quente, né? Gosta de pé, gosta da palma da mão, meio dos dedos, que é uma área que retém um pouco o suor. E especialmente se você está num lugar frio, você acaba usando luva, você acaba esquentando a mão. Pode aparecer também. Mas pode aparecer por questões alérgicas também. A desidrose ela é uma manifestação que a gente chama de inespecífica. Ela tem rabo de porco, focinho de cavalo, ela pode ter pelo de cachorro, porque ela pode aparecer por causas variadas. Certo, então, se a pessoa ela tem algum animal de estimação em casa, nunca teve alergia, mas isso pode surgir do nada, sim ou não? Pode surgir do nada, mas não vamos culpar os bichinhos, não. Ela pode aparecer por estresse, ela pode aparecer por mudança de temperatura, ela pode aparecer, sei lá, fez um serviço doméstico, trocou o detergente, trocou o produto de limpeza, não usou luva, pode aparecer. E micose pode dar desidrose também. Olha, então várias coisas podem desencadear. Qual é a idade normalmente que isso acontece a primeira vez? É nessa fase dos mais jovens, das crianças, ou os adultos, os idosos também podem ter a desidrose e muitas vezes não saber nem como tratar, né? Adultos jovens têm mais. Então as pessoas na faixa dos 20 e poucos costumam ter uma chatice. Ah, mas todo ano no verão aparece, porque tem mais hormônio do crescimento, tem mais testosterona, tem mais hormônio sexual circulando, a temperatura do corpo é maior, né? Então aparece mais. Idoso é muito raro aparecer, muito raro ver idoso com desidrose no consultório. Certo. E o tratamento? Porque é uma coceira, é algo assim que, como eu já passei por isso, eu posso falar assim com propriedade. É um troço que parece que vai deixar você enlouquecida. Porque enquanto você está dormindo, está tudo bem. Parece que ao acordar, ao despertar, abrir o olho, é imediato. A coceira começa. Coça bastante, é bem incômodo mesmo, você tem toda a razão. Não existe cura, né? Então, se você tem alguma coisa que faz causar essa desidrose, ela vai aparecer de novo. Então, não tem como evitar totalmente. Uma vez que você tem mais chance de ter do que uma pessoa que nunca teve. Toda vez que você tem a desidrose, você tem que tratar aquilo que está causando. Então, por exemplo, eu tive desidrose recentemente porque eu estava usando um tênis novo e ele estava mais apertado no calcanhar. Então, bem na área de atrito, só de um pé apareceu. Quando você tem só num pé ou só nas mãos, mas tem uma descamação no pé, pode ser fungo. Então, você tem que tratar o fungo do pé para tratar a desidrose das mãos. E tem gente que tem muita desidrose por excesso de limpeza. Pós-Covid, as pessoas lavando muito a mão, usando muito sabonete líquido, quantidade grande, muito álcool em gel. Então acaba irritando, como a foto que está aparecendo para os espectadores, e aí a gente tem que tirar o fator irritante, que é tirar o excesso de limpeza, por exemplo. Nossa, até isso, né? A gente tem que pensar. Porque realmente o excesso de limpeza, o uso de álcool o tempo todo, isso daí pode prejudicar bastante. Agora, hidratação. Como é que a gente hidrata aí essas regiões? Você recomendaria, por exemplo, um óleo? É melhor um óleo, um óleo de corpo ou um hidratante específico para mãos e pés? Não, gente, óleo não presta, pelo amor de Deus. Usa creme hidratante. Porque óleo não penetra na pele, ele só engordura a parte de cima, então tem que usar um creme hidratante. Pés e mãos não produzem gordura, eles produzem suor, então as bolinhas da desidrose são acúmulo de suor, é água. Então a água não vai hidratar a pele, precisa passar um creme. E toda vez que a gente lava demais com sabonete, está ressecando, usando muito álcool em gel. Sim. Então o ideal é você passar um hidratante pós-lavagem, então lavou a mão,
tomou banho, passa um hidratante na mão e no pé. E aí depende, então tem gente que tem a mão muito seca que precisa de uma coisa mais cremosa. Tem gente que já vai trabalhar de casa em home office, meleca todo o computador. Aí você usa um hidratante em loção, que ele é mais aquoso, que ele é mais líquido. Mas tem muita marca boa de hidratante, inclusive do corpo, que a gente pode usar nas mãos e nos pés. Nossa, ótimas as dicas. Então, óleo nem pensar, passar longe do óleo. Só o óleo não penetra, ele só engordura e ele dá uma sensação de maciez, mas ele não penetra. E aí ele acaba até atrapalhando se você quiser passar um hidratante por cima. Entendi, perfeito. Então, a desidrose aparece... Essa é uma época comum dela aparecer, essa mudança de temperatura? Por exemplo, a gente acabou de começar o nosso outono, mas um outono ainda bastante quente em boa parte do Brasil. Mas, de repente, a pessoa que está nos assistindo em casa pode estar numa região em que o frio já esteja avançando. E daí? Olha, depende da causa, né? Então, se for por calor, é mais no alto verão, dezembro, janeiro, são os meses que a gente trata mais desidrose nos consultórios. Mas depende da sensibilidade. Então, se na mudança da estação ainda continua quente, mas já começa a ficar mais seco e o hábito de lavagem de mão da pessoa não mudou, aí sim pode aparecer desidrose para essa pessoa. Mas o mais comum é no pico do verão. Tá certo. Doutora, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Quando descer mais um pouquinho o mapa, pode chegar aqui em Curitiba e vai ser muito bem recebida, viu? Tá bom, obrigada. Muito agradecida pelo convite, viu? Até mais. Bom demais, né, gente? A gente percorre o Brasil ouvindo vários profissionais de vários cantos para entender um pouquinho sobre a nossa saúde. E já que o assunto é saúde, a gente não pode deixar de falar dos olhos, né? Esse é um momento, uma época do ano também, em que as alergias, como a doutora mesma comentou, elas estão à solta, né? A gente fica mais sensível mesmo. E os olhos, gente, não são diferentes da pele. Também fica alérgico. Mas a Vanessa tem a solução. Oi, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da Evangelizar, mas que percebeu que foi passando o tempo e o que não tá legal? A sua visão não tá enxergando direito, ela foi ficando fraquinha, foi ficando cansada, você percebe aí que parece que tem uma areinha no olho, coça demais, tá lavando uma louça, tá trabalhando, fazendo alguma coisa e a mão tá no olho e você coça, o olho fica vermelho, escorrendo aquela lágrima quente, aquela dor de cabeça no final do dia seguida de enjoo. Tudo porque você passou o dia forçando a sua visão, porque a visão está fraca. E isso acontece porque a gente deixa de absorver elementos importantes para a boa saúde da visão através da alimentação durante a nossa vida. Por isso que é importante a suplementação. O Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que é 100% natural, auxilia na visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro no fundo do seu olho, melhorando, lubrificando, clareando a sua visão, assim como tantas pessoas que já tomam o Vision X e que fizeram questão de vir aqui contar para você. Veja comigo mais um caso de sucesso. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou, já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Tá vendo só? Você também precisa do Vision X. Basta ligar 0800 777 0190. Vamos fazer o seguinte? Já que a gente está aqui, vamos fazer uma promoção super especial para você nessa tarde? Então é o seguinte, ligando agora, eu vou liberar metade do preço e um lindo terço de presente. Você vai receber o poderoso Vision X aí na porta da sua casa, acompanhado de um lindo terço de presente, mas tem que falar que está assistindo aqui na TV Evangelizar. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Muito obrigada, Carla. Obrigada, Vanessa, querida. Muito bem. Quero saber de você. Você sabe como o marketing funciona? Você já ouviu falar aquela frase de que o brasileiro, ele nasce formado em marketing? Pois então, com a migração dos negócios para o ambiente online, o profissional de marketing, principalmente o marketing digital, se tornou sim essencial, viu, gente? Especialista em rede social, publicidade digital, tudo que vocês possam imaginar. E aí os cursos e as certificações, elas podem inclusive impulsionar a carreira de quem gosta desta área. Mas quem poderia trabalhar nessa área, você sabe? Sabe? Vendedores, por exemplo. Você é uma pessoa que gosta de vender? Se abre a boca, você vende qualquer coisa? Então presta atenção nessa reportagem que vem lá do Ceará. Marketing digital.
Um termo tão falado hoje em dia, mas ainda desconhecido por uma parcela das pessoas. Afinal, qual a função desse profissional? O marketing digital, ele nasceu na necessidade das pessoas se conectarem com marcas de forma online. Os negócios começaram a migrar para o ambiente online através da tecnologia e por isso necessitou de que essas marcas conseguissem se relacionar também no ambiente online. Uma das facilidades do marketing digital é o home office, que pode ser realizado literalmente de qualquer parte do mundo, como nessa bela vista de frente para o mar ou no banco de uma praça. E um dos diferenciais para quem trabalha nessa área é manter uma boa comunicação e ter uma visão estratégica de mercado. A Digital College é uma das referências no setor e já se adapta à transição da realidade digital ao longo dos anos. O grande boom que a gente teve do marketing digital também foi devido à questão do marketing digital dar algo que antes a gente não conseguia ter com tanto êxito, que são dados, né? Dados hoje é a moeda mais cara do mundo. Então, quando a gente obtém dados de forma rápida, em real time, então a gente entende que aquela postagem ela chegou a tantos mil pessoas, teve tantas impressões, tantas visualizações, e eu já entendo qual é o resultado daquela ação que a gente fez online, e isso vai me dar mais êxito e vai provar para a minha marca como que aquela ação ela realmente fez com que ela se conectasse ao público-alvo. Para quem pretende iniciar no marketing digital, os equipamentos do governo do estado também têm opções variadas. A gente sabe que hoje a procura pelos meios tecnológicos digitais são muito grandes, né? Então, o governo do estado ele está atento a isso e tem, através da nossa coordenadoria, né, de inclusão social, onde nós trabalhamos a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho, nós estamos trazendo para os nossos equipamentos cursos, né, com a carga horária bem objetiva no que diz respeito a essa temática, né? A temática da proposta de que aquelas pessoas, mesmo que estando no nível inicial ou intermediário, eles possam estar aprendendo de uma forma objetiva como desenvolver métodos para estar trabalhando o marketing digital, a comunicação nas redes sociais, para que eles possam acessar esse mercado que hoje é tão crescente. Cláudia precisava diversificar o negócio e veio aprender a fazer propaganda digital do próprio empreendimento. Quando eu descobri do curso aqui no Complexo, eu fiquei feliz porque ia ser uma maneira de divulgar, fazer o meu trabalho melhor, mais profissional. É uma oportunidade muito grande da gente fazer um trabalho mais bonito, né? Até poder divulgar aquele trabalho que eu faço. E foi isso. E aqui deu uma oportunidade. O trabalho no marketing digital envolve outras atividades, como gestão de redes sociais, criação de conteúdo em vídeo e tráfego pago. Já as estratégias da profissão incluem construir a marca, engajar o público e criar conteúdo valioso e relevante, um grande desafio nos dias atuais. Muito legal, né, gente? Você viu só? Então, o marketing está em tudo quanto é canto. E eu quero aproveitar que a gente está nesse assunto. Você que acompanha a nossa programação, você já viu, inclusive, o marketing do livro do Padre Reginaldo, não viu? Maria, Mais Forte que o Mal, já está à venda no nosso site. Você que estava na dúvida, será que já tem para vender? Eu vi que o padre lançou. E aí? Como é que vai ser? Entra lá, www.produtosqueevangelizam.com.br. E tem mais, hein? Na compra do livro, você ganha brindes que você pode sim saber mais quais são esses brindes acessando o nosso site, tá? Dos produtos que evangelizam. Então, comprou o livro, vai ganhar presente. Olha que maravilha, um mimo para você ficar feliz aí, né? Porque é sempre bom a gente ganhar um presentinho a mais quando a gente prioriza aquilo que é bom, aquilo que é importante para nossa vida e para nossa existência. Então, um pouquinho mais de Maria perto de você pelas palavras do Padre Reginaldo Manzotti. Então acessa produtosqueevangelizam.com.br e aí você já consegue adquirir o seu exemplar também. Muito bom! E agora vamos fazer o seguinte, vamos levantar aqui comigo, porque nós vamos para Salvador conhecer o Museu Geológico, que comemora 50 anos com uma exposição muito, muito, muito especial. Com fósseis, pedras preciosas do estado da Bahia, inclusive é uma região riquíssima, as maiores pedras, jazidas de pedras preciosas do mundo. O Brasil é berço de boa parte delas, né? E eu quero aproveitar essa reportagem para mandar um beijo para os soteropolitanos, um abraço fraterno, porque a Bahia fez aniversário, aliás, Salvador fez aniversário no sábado, junto com Curitiba, e a gente deixa aqui o nosso carinho a você que vive em Salvador, a você que está no estado da Bahia. Parabéns aos soteropolitanos. Vamos lá?
dos maiores acervos de rochas, minerais, pedras preciosas e fósseis. Veja essa réplica de resina do esqueleto do mastodonte, que tinha até 3 metros. Não tem como não se impressionar. Animais, tem várias pedras preciosas. E eu descobri também que as pedras preciosas mostram os meses. No museu tem a exposição de pedras preciosas. Uma das queridinhas são as esmeraldas. Saindo dessa ala, também encontramos o fragmento do fêmur do bicho preguiça, que media até 5 metros, algo que também chama atenção. Eu vi que ali é um bicho preguiça gigante. Além dos fósseis, tem ainda o meteorito que leva o nome do município baiano Quijingue, localizado no sertão do estado. O meteorito que caiu em 1984, uma mistura de metal com minerais. No final da década de 60 para início da década de 70, o governo do estado estava fazendo levantamento e mapeamento do nosso solo e justamente o momento de descobrir e mapear os bens minerais do nosso estado. A partir daí, naquela época, era a Secretaria de Minas e Energia, coletaram bastantes amostras e houve um momento em que a equipe técnica viu aquelas amostras e disse, por que não abrir um museu? Passeando no museu, é possível encontrar a réplica do meteorito do Bendegó, o 16º maior do mundo. Inaugurado em 1975, são 5 décadas de existência do primeiro museu científico e de geologia da Bahia. Aqui também são desenvolvidos trabalhos de cunho educativo e cultural. Ele traz esse conhecimento de uma forma prazerosa, falar sobre a geologia, falar sobre tectônicas de placa, falar sobre os bens minerais que temos no nosso estado, falar sobre as pedras preciosas, sobre as pedras que vêm do espaço, as rochas espaciais, os meteoritos. Ele traz uma linguagem bem acessível ao seu público ao longo desses 50 anos. O Museu Geológico da Bahia está localizado no Corredor da Vitória, em Salvador. É administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E nas comemorações dos 50 anos, nada mais justo do que celebrar com música. Anos desses 50, a gente sempre está aqui nas terças musicais promovendo música, trazendo a música que a gente, que a Orquestra Sinfônica faz. Programação gratuita e aberta ao público. Quem quiser pode visitar. Coisa linda de ver, né? Educação eleva a vida da gente, eleva o mundo, não é verdade? Eles estavam falando ali sobre os meteoritos e eu lembrei de algo que é fantástico. Fora do nosso planeta, existem muitas gemas que acabam entrando aqui na nossa atmosfera e se transformando quase que num diamante, que são conhecidas como moçanites. É muito, muito legal a gente começar a estudar isso, porque não é só aqui, né? No nosso planeta que essas pedras preciosas existem, né? Boa parte estão lá fora, no espaço. Muito legal. Agora eu quero falar com você que está aqui juntinho com a gente e com ele que está aqui juntinho comigo. Carlinha, me diz uma coisa, meu bem. Eu tô sabendo que além de promoção, tem presente e o pagamento vai lá para frente. É verdade. É isso mesmo, Felipe? Com certeza, porque, Carlinha, não adianta a gente ter o melhor produto se você que está aqui acompanhando a programação não tem acesso. Então, por isso que a gente facilita. É uma filosofia da Joy, é facilitar uma condição legal de pagamento para você ter esse rei dos minerais no conforto da sua casa. Porque a gente sabe que talvez você está aí, limitado com os movimentos, dores, inflamações nas articulações estão cada vez mais intensas e você não dorme direito, talvez você perdeu uma oportunidade de emprego porque as inflamações, essas dores crônicas estão cada vez mais comprometendo os seus movimentos. E quando eu falo de magnésio, ele é um mineral que, além de estimular a produção de melatonina, preste atenção, se você não consegue dormir, muitas vezes você deita ali na sua cama, só que a cabeça fica 24 horas ligado.
Então, ele diminui os níveis de ansiedade, estimulando a produção de melatonina. Então, o primeiro resultado positivo, você vai dormir melhor. E além dele ter esse processo anti-inflamatório que reduz essas dores crônicas, fortalece o seu sistema imunológico, é muito importante, porque a gente sabe que um simples resfriado atrapalha a sua mobilidade e até a sua produtividade no dia a dia. Então, vai ligando, 0800 591 8773. E é o seguinte, no kit do tratamento completo, eu vou liberar 60% de desconto para você. É isso mesmo, olha, você paga bem menos da metade. Por quê? 60% é desconto. Mas é o seguinte, você vai ter 10 minutos para ligar. Então, passou esse período de tolerância, você vai adquirir o seu kit do magnésio, mas infelizmente no preço cheio. Então, para garantir 60% de desconto e começar a pagar fim do mês de maio, você tem que ligar agora no 0800 591 8773. Felipe, eu não tenho cartão de crédito. Então, olha, fica calmo, porque você vai também ter a oportunidade de pagar no boleto, no carnezinho e ainda leva de presente um óleo de cártamo, que é esse poderoso seca-barriga que potencializa os resultados deste rei dos minerais, que é o magnésio quelato da Joy. Eu até procuro dizer, Carlinha, que ele traz um equilíbrio para a nossa saúde, por isso que é importante suplementar, porque o nosso corpo não produz magnésio. Exatamente, gente. Ele literalmente vai pegar o que tem que pegar, os nutrientes, porque não adianta você deixar o teu rim lá na farmácia, comprar um monte de vitamina, vitamina D, vitamina E, vitamina B12, se entupir dessas vitaminas se você não tem o magnésio no teu corpo. Você sabia disso? Se o magnésio não estiver presente, não adianta nada. Você está jogando dinheiro fora. Então, vamos começar com magnésio. Combinado? 0800 591 8773. Liga. Valeu, meu bem. Beijo grande, Carlinhos. Beijo, até mais. Gente, mais mensagens. Eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. A gente recebe mensagem toda hora. E a nossa equipe, a nossa produção tá ali, ó, com olhos de lince procurando as mensagens. E chegou aqui, ó, Ana Lúcia Vieira. No frio me dá coceira ao lavar roupas e minhas mãos ficam vermelhas por cima e no punho. E eu já tive essas bolinhas muitas vezes. Ela está comentando sobre a desidrose, que a gente acabou de fazer entrevista com a dermatologista falando desse assunto. Você viu só como a gente descobre que vocês também têm algumas questõezinhas e a gente vem aqui ajudar para tentar resolver? Isso é muito legal. Carmen Maia, boa tarde, Carlinha. Que Deus abençoe e proteja grandemente. Amo demais seu programa, não perco, viu? Sou a Carmen de Fortaleza. Beijo, minha querida. Um beijo no seu coração. Oi, Carla, querida. Andressa tá mandando aqui, ó. Obrigada por fazer parte da minha vida. Assisto você todas as tardes. Deus seja louvado por sua vida. Sou de Cascavel, no Paraná. Andressa, um beijo, meu amor. E aproveitando, Andressa, a gente vai te presentear com a imagem ao vivo de Cascavel. Isso mesmo, Andressa, para você, moradora de Cascavel, 24 graus. Nosso canal em Cascavel é 50.1. Intervalo rapidinho, eu volto já. Não sai daí. A declaração do imposto de renda tá aqui, ó, batendo na tua porta. Já começou, gente. Mas você sabia que algumas pessoas têm direito à isenção do imposto de renda? Pois é, quem vai conversar comigo agora é o doutor Luciano Gonzaga, que está aqui com a gente, que é advogado, e vai esclarecer algumas coisas. Claro, até estava falando para ele, hein, não dá para ser advogado e contador ao mesmo tempo, né? Mas a gente está falando aqui e desbravando a questão do seu direito, do que é certo e do que não é. Então a gente vem aqui ajudar você que está pensando, será que eu também tenho que declarar? Será que eu não tenho isenção? Então a gente vai conversar contigo sobre isso, né, doutor? Bem-vindo. Boa tarde, Carla, tudo bom? Tudo jóia. Então, iniciando, quem tem direito à isenção do imposto de renda são todos os aposentados, pensionistas e militares da reserva, que tenham algum tipo de doença grave. A aposentadoria, ela pode ser a do INSS, as de instituições privadas também, ou até a previdência privada. Em todos os modos de aposentadoria e pensionamento que existem, é possível essa isenção. Certo. Quem tem isenção são os aposentados, né, e pensionistas, como eu falei, que tenham alguma doença grave das listadas na Lei 7.713 de 88.
Eu até cito a lei porque são muitas doenças. Ao São total, pelo menos ali, umas 18, né? Isso, a lei ela lista 18 doenças, que tem ali neoplasia maligna, que é o câncer, teria AIDS, HIV, nós teríamos cardiopatia grave, que são doenças do coração, mas o grave é muito importante destacar, né? Tuberculose ativa, nós temos também alienação mental, que aí entram alguns tipos de doença, como Alzheimer, o autismo também no nível 3, ele pode entrar, mas é muito importante destacar a parte do grave, quando nós citamos, que isso vai depender muito do laudo médico que a pessoa tenha. Certo, mas na prática, por exemplo, digamos que eu entrei nessa lista que você comentou aí e eu posso buscar realmente essa isenção. Como eu devo proceder na prática? O primeiro passo para isso é ver se a pessoa entra e atende esses requisitos. Então, ela é aposentada, ou pensionista, ou militar da reserva, então ela preencheu um dos requisitos. Então, ela recebe um valor por inatividade, que nós chamamos. O segundo passo é ver se ela se enquadra em uma dessas doenças da Lei 7.713 e, a partir daí, buscar um médico. Então, ela tendo um laudo médico que especifique essa doença, coincide com a gravidade da doença, é muito importante também a data em que ela teve o diagnóstico dessa doença, pois é a partir daí que vai contar a isenção. Então, tendo esses documentos, ela pode buscar o órgão que faz o pagamento para ela. Então, se for INSS, ela verifica no site do meu INSS. Se for uma entidade privada, por exemplo, Banco do Brasil, que se ela for uma aposentada, da Petrobras, de alguma outra entidade até estadual, prefeitura, município, estado, União, ela vai até esse órgão e lá pede essa isenção. Normalmente tem um formulário para ser preenchido, ela junta essa documentação e faz um pedido administrativo. Ela não precisa necessariamente procurar um advogado para fazer isso. Ela pode requerer sozinha, mas se ela sentir dificuldade também é possível. Isso mesmo. Num primeiro momento, a gente até fala do pedido administrativo porque ele é mais rápido e também, se ela conseguir essa isenção, ela tem a restituição de forma mais rápida. Mas vamos supor que tem uma negativa desse órgão, o que acontece em alguns casos, pois, como eu falei, o câncer ali coloca uma neoplasia maligna. Também temos a cardiopatia grave. Muitas vezes esse órgão, né, a instituição ali não entende que aquela doença é grave. Então seria o caso aí sim de buscar um advogado e pedir o judiciário. Né, buscar o judiciário nesse caso. E daí o judiciário já tem entendimento pacífico em relação que todas essas doenças listadas ali na lei dão direito à isenção e uma isenção vitalícia. Então você conseguindo essa isenção ali, uma sentença ou até mesmo uma decisão administrativa, não vai mais ter que buscar essa isenção porque ela não tem uma validade de 5 anos, 10 anos. Não, e é super importante a gente falar sobre isso porque as pessoas desconhecem muitas vezes. Às vezes você está lá, pagando contador, muitas vezes, fazendo a declaração, porque né, quem consegue fazer sozinho, ótimo, mas a maioria das pessoas não consegue e você nem sabe que você não precisa declarar. Então fica a dica aí. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. É um prazer te receber. Muito obrigado, eu que agradeço, né, vocês chamarem para falar sobre esse assunto tão importante e eu fico à disposição para qualquer outra oportunidade. Tá certo, muito obrigada. Bem, agora vamos falar de saúde, né? Porque quem tem diabetes, quem já está com a doença instalada em seu corpo ou está com uma pré-diabetes, ela é silenciosa, ela até pode dar alguns sinais, mas, gente, o mal chega. E aí você precisa cuidar da tua saúde. Como é que você vai fazer isso? A Patrícia tem a dica pra gente, né, Paty? É verdade, Carla. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Gente, o diabetes, ele não escolhe idade, não escolhe quem vai atingir. E às vezes, infelizmente, é herança de família, né? Vem da genética. Outras vezes, um estilo de vida que precisa ser revisto, ser cuidado. Mas uma coisa é certa, se você não cuidar, diabetes pode trazer consequências sérias. Quem vive isso na pele sabe o quanto é difícil. Mas, existe sim uma alternativa que tem ajudado muita gente e vai te ajudar também. É o glicotrate. Ele vai trabalhar regulando o excesso de açúcar no sangue, vai colaborar para o bom funcionamento do seu pâncreas e também atua na saciedade. Ele vai evitar que você sinta aquela vontade de comer doces, carboidratos, massas em excesso. Então chega de medo, chega de viver
preso à doença. O glicotrate é 100% natural, tem comprovação de resultados, não tem contraindicações, não vai interagir com medicamentos, caso você já faça o tratamento, seja para o diabetes, seja para uma pressão alta, não tem problema. Você vai ligar agora, 0800 555 5123, 0800 555 5123 e vai aproveitar a promoção especial, hein? Preste atenção. E é 1º de abril e não é mentira, viu, gente? É verdade mesmo. 50% de desconto no kit completo com o medidor de glicose de presente para você. Ó. Mas corra, porque são unidades limitadas na promoção de hoje. Ligue agora, 0800 555 5123. Lembrando que o frete é grátis para qualquer região do Brasil. Quem é aqui de Curitiba recebe ainda hoje pedindo agora, né, Carla? Ai, que maravilha! Tem presente, tem desconto. É E isso olha, aí. esse kitzinho é demais. É literalmente uma mão na roda, tá? Pra gente ter em casa. Aí você consegue medir a tua glicose tranquilamente. 0800 555 5123. Obrigada, Paty, Obrigada, querida. Anjo. Até Um beijo. mais. Tchau, gente. Hoje me deram uma missão. E a missão que me deram foi falar com quem importa. E hoje é um dia muito especial, aliás, amanhã é um dia muito especial, mas hoje já começam aí as lembranças do dia do autismo. Abril começou e é um mês pintado de azul, para lembrar, para a gente debater e para a gente não só lembrar e debater e homenagear as pessoas autistas, mas principalmente lutar pelos seus direitos, que é tão importante. E eu fui, com muito prazer, até a Assembleia Legislativa do Paraná, conversar com as pessoas envolvidas em muitas questões pela luta aos direitos das pessoas autistas. E uma delas foi a deputada Flávia Francischini. Ela presidiu a sessão solene e destacou os avanços do Código Estadual da Pessoa. Olha só. Diante de uma semana que se fala sobre o autismo e se lembra o quanto é importante olharmos para o outro com olhos de entendimento e bondade, nós recebemos um presente, um marco histórico para o Paraná e para o Brasil. Pois foi criado aqui o primeiro Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Um código que vem para garantir direitos e proteção para as pessoas com autismo e suas famílias. A deputada estadual Flávia Francischini leva a outros patamares o cuidado com os autistas. Ela, que é mãe atípica, sabe bem onde a dor é maior. Não é fácil. Eu não vou ser hipócrita, falar que eu tive o mesmo tratamento que você teve. Eu tive como dar um tratamento e é por isso que eu estou aqui hoje, para lutar pelo seu direito, porque você tem, né, para ser a sua voz. Flávia também deixou claro o papel do Estado com pessoas que veem uma salvação para suas crianças aqui no Paraná. O autismo, ele existe desde o início dos tempos, só que a população, as famílias, só começaram agora a ter as devidas orientações, informações que os seus filhos são diagnosticados. E é por isso que hoje a gente encontra tanto pai, tanta mãe que vem de longe para ter um pouquinho mais de esperança, porque o nosso Estado, graças a Deus, tem dado a devida importância à pauta do autismo. Os projetos de lei da deputada Flávia Francischini visam a proibição da suspensão de planos de saúde para autistas, rodas de conversa, banco de empregos para autistas adultos, treinamento da Polícia Militar para o atendimento às ocorrências com autistas e cotas no banco de empregos do Estado para mães autistas. Aqui na Assembleia Legislativa, todos os deputados nos respaldam com relação à pauta. Não chega nenhum projeto com relação a isso que não vai para frente. E é unanimidade, não tem um voto contra. Então, tudo isso a gente tem no Paraná. E é por isso que a gente hoje é a referência. Quem também esteve presente neste momento foi o vice-governador Darcy Piana. E ele fala da importância do Estado encabeçando esse projeto. Estamos aqui em nome de todas essas famílias que sofrem, tentando ajudar, amenizar, fazer com que essas famílias tenham um amparo do melhor possível que o Estado pode dar. A Edneia é mãe atípica e ela participou deste momento junto com a filha e mostra que a busca pelos direitos dos autistas sempre será o seu objetivo. É uma luta que a gente tem que lutar com a escola, a gente tem que lutar com as clínicas, a gente tem que lutar com a sociedade. A gente tem que lutar com a família, a gente tem que não dormir para estar sempre em alerta, estar sempre em busca. A Rosemary é a avó da Aurora, é uma avó atípica. Ela estava no plenário e ao ouvir o hino dos autistas veio às lágrimas. Nossa bandeira é azul, pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Me esperou
aqui nessa cidade, nessa capital, é que a Aurora consiga ter essa ajuda que ela precisa, essas terapias. E que haja uma inclusão não só de fala. Falar é tão fácil, mas de viver, das pessoas terem empatia, de chegar numa escola e a escola entender o que é um autista e receber de forma diferente. E eu nunca vou desistir. Eu vou atrás de tudo. Eu já enfrentei muita coisa pela Aurora. É isso. É isso. Foi emocionante eu conhecer essas famílias de perto e ver a dor que elas sentem e o quanto é difícil você não tem quem se apoiar. E o quanto é difícil você lutar essa luta sozinha. Mas vocês não estão sozinhos. A gente está aqui. Um beijo gigante para você. Amanhã eu tô de volta. E amanhã a gente vai falar muito mais sobre esse e outros assuntos.